A influência de Zaratustra no pensamento mundial. A genialidade de Zaratustra é inegável. Possuidor de um intelecto excepcional e de uma sabedoria extraordinária, ele apresenta conceitos e valores realistas e racionais para uma vida significativa. Os profundos ensinamentos de Zaratustra deixaram uma marca indelével em todas as religiões que o sucederam, bem como no pensamento filosófico ao longo dos séculos. O nome de Zaratustra pode parecer obscuro, mas seus ensinamentos estão vivos e ativos em diversas formas em todas as outras fés e filosofias. Em um vídeo anterior, nós já destacamos os meios que Zaratustra usou para obter uma compreensão profunda e inteligente da natureza, ou seja, de Deus. Zaratustra dedica suas energias para compreender como a natureza é ordenada e como ela funciona. Ele explora as causas do sofrimento humano, e como os humanos podem viver uma vida harmoniosa com seus semelhantes e com o mundo natural. Em outras palavras, Zaratustra usa sua sabedoria, ou mais precisamente, seu amor pela sabedoria, ou filosofia, para buscar respostas para o bem-estar humano. O uso do termo filosofia nesse contexto não deve ser interpretado como uma equiparação do conceito de sabedoria de Zaratustra com a sabedoria definida na filosofia clássica grega. Os dois conceitos são mutuamente exclusivos. Mas como discutiremos a seguir, filósofos posteriores usurparam a sabedoria de Zaratustra em suas obras filosóficas. Os gregos entraram em contato com os persas muito depois do nascimento e da expansão do Império Persa Aquemênida, por volta do ano 550 a.C., que se estendeu das cidades jônicas, como eram conhecidas as ocupações gregas da Turquia, até o Vale do Indo. Os gregos, portanto, tomaram conhecimento de Zaratustra como fundador persa de uma fé com profundos princípios morais para toda a humanidade. Dessa forma, Pitágoras foi influenciado pela crença zoroastriana das forças dualistas do bem e do mal na natureza. Heráclito tomou emprestado o conceito zoroastriano de Asha para descrever a ordem na natureza. Além disso, todo sábio pré-socrático se perguntava acerca do que seria feita a matéria-prima para tudo o que existe no mundo. Embora houvesse inúmeras explicações para essa questão, havia consenso de que a água, o ar, o fogo e a terra eram os principais constituintes da realidade material. E o fato de Zaratustra já ter expressado essa ideia fundamental séculos antes foi convenientemente ignorado pelos sábios gregos. Não foram apenas os filósofos pré-socráticos que incorporaram as ideias de Zaratustra em suas filosofias. Até mesmo sábios gregos pós-socráticos reconheceram a genialidade de Zaratustra e integraram seu nome e mensagem em suas obras. No texto intitulado Alcibíades, Platão se refere aos ensinamentos de Zoroastro, como os gregos chamavam Zaratustra, o filho de Oromazo, que é outro nome para Ahura Mazda. Plutarco, no texto Ísis e Osíris, faz referência ao sábio Zoroastro e a Ormazes e Areimânios, bem como as 6 criações de Ormazes, os Ameixas Pentas. Diógenes Laércio, na obra Vidas dos Filósofos Eminentes, menciona Zoroastro e o espírito bom chamado Oromazdes, e o espírito mau, chamado Arimânios. Aristóteles, Plínio e Agátias, entre outros filósofos, fazem referência a Zaratustra em suas respectivas obras filosóficas. Porém, o Ocidente reluta em reconhecer o quanto a Pérsia influenciou a Grécia em diversas disciplinas. Heródoto, por exemplo, em sua obra Histórias, fala sobre os valores, costumes e crenças persas, mas não menciona Zaratustra como a primeira pessoa na história a encorajar a humanidade a usar a sabedoria e a razão nos assuntos da vida. O verdadeiro objetivo dos primeiros gregos, que estudaram as doutrinas de Zaratustra, era formar um novo sistema de crenças, a teosofia grega, sistema baseado na sabedoria de Zaratustra. A derrota dos persas para os gregos sob o comando de Alexandre, por volta do ano 331 a.C., foi um ponto de virada na história persa, pois os gregos perverteram as doutrinas persas, ou zoroastrianas, com suas próprias ideias. Os gregos distorceram os ensinamentos de Zaratustra apenas para transmitir ao mundo a crença equivocada de que a Grécia era o berço da filosofia. Assim, os filósofos gregos conferiram a Zoroastro o título de sábio antigo, mas se aproveitaram da fama de Zaratustra, ou Zoroastro, para atribuir a ele muitas doutrinas que na verdade eram gregas e não zoroastrianas. Dessa forma, muito do verdadeiro Zoroastro e da verdadeira história primitiva da Pérsia foram perdidas sob uma massa de lendas gregas de caráter fantasioso. Após a morte de Alexandre, seus generais disputaram a sucessão.
Seleuco, um dos generais, prevalece, estabelecendo domínio seleucida sobre grande parte do que era o Império Persa Aquemênida. O reinado seleucida teve vida curta. Um grupo nômade de iranianos, os partas arsácidas, rebelaram-se contra os seleucidas, e sob o comando de seu rei Arsaces I, estabeleceram o domínio ou Império Parta em 238 a.C. De todo modo, os seleucidas e depois os partas, ao que parece, mantiveram uma prática inexpressível da fé zoroastriana. Foi nessa época que muitos dos livros zoroastrianos foram perdidos, e qualquer estudo sério da fé zoroastriana havia sido abandonado. Mas em 226 d.C., Ardashir-Papagã derrota o último monarca parta em uma revolta, e sobe ao trono do Irã, estabelecendo o que ficou conhecido como a dinastia sassânida, nomeada em homenagem a Sassan, um ancestral de Ardashir-Papagã. Ardashir-Papagã e seus sucessores envidam todos os esforços para restaurar a antiga religião do Irã, a fé zoroastriana. Os reis dessa dinastia encomendam uma coleção de todos os textos antigos, e fazem com que sacerdotes eruditos traduzam a sabedoria da religião zoroastriana para o Pahlavi, a língua da época. Todavia, com o nascimento e o advento do cristianismo, os ensinamentos de Zaratustra foram ainda mais enterrados, praticamente obliterados pelos missionários cristãos em seu zelo por fazer do cristianismo uma grande força religiosa no mundo. Mas como Zaratustra afirma frequentemente nos Gathas, seus hinos sagrados, a verdade não pode ser enterrada ou negada por muito tempo. Nesse sentido, muitos escritores e filósofos europeus expressaram ideias que parecem ter paralelos com os pensamentos de Zaratustra. Por exemplo, na obra A Divina Comédia, o poeta Dante Alighieri, que viveu de 1265 a 1321, oferece um vislumbre de recompensa ou punição, ou justiça, na vida após a morte, dependendo dos atos das almas que partiram deste mundo. Estudiosos como o orientalista alemão Martin Haug sugerem que a obra, A Divina Comédia, oferece uma semelhança impressionante com o livro de Ardaviraf, ou Ardaviraf Nome, escrito durante o período sassânida. Nessa história apócrifa, o protagonista de nome Ardaviraf viaja ao céu e ao inferno, e relata aos seres humanos deste mundo terreno suas supostas observações sobre a virtude e o pecado, as recompensas que aguardam os justos e os castigos que aguardam os pecadores. Assim, a Divina Comédia de Dante, de muitas maneiras, pode ser considerada uma representação da escatologia zoroastriana. Entretanto, foi no século XVIII, no alvorecer do Iluminismo, que as ideias de Zaratustra ressurgiram com mais clareza. Os filósofos e cientistas daquela época começaram a questionar o funcionamento do mundo. Descobriram que o cosmos é estruturado e ordenado. Isso lembra sem dúvida o conceito de zoroastriano de Asha. Os filósofos iluministas chamaram essa ordem e estrutura de natureza. Essa natureza, eles descobriram, não se restringe aos fenômenos físicos, mas se estende ao comportamento humano e às interações com outros seres humanos e com a natureza. O filósofo francês Voltaire, que viveu de 1694 a 1778, por exemplo, após ler um texto zoroastriano traduzido para o latim, reconhece os ensinamentos de Zaratustra como uma religião imaculada. Os princípios de Zaratustra refletem-se nas obras de Voltaire, dirigidas para o combate contra as injustiças. A clássica proclamação de Voltaire, que instigava a vencer o mal em todas as suas formas, ecoava o ditado fundamental do profeta persa de também destruir o mal em todas as suas formas. Como exemplo, o mais conhecido livro de Voltaire, intitulado Cândido, é uma história sobre a natureza e a batalha entre o bem e o mal. Voltaire, assim como Zaratustra, enfatiza o pensamento racional para entender e resolver problemas humanos. Esse filósofo francês, assim como o profeta persa muitos séculos antes, enfatiza o trabalho para melhorar a condição humana individual e coletivamente. Enquanto isso, a peça central da filosofia do alemão Georg Hegel, que viveu de 1770 a 1831, é que um espírito absoluto, ou idealismo absoluto, por meio de suas leis imutáveis, declara que a verdade é melhor determinada pelo pensamento racional que enriquece a experiência humana. Assim, temos aqui novamente um princípio zoroastriano fundamental. Por sua vez, o filósofo alemão Friedrich Nietzsche, que viveu de 1844 a 1900, usa Zaratustra como porta-voz de sua própria filosofia em sua obra-prima intitulada Assim Falou Zaratustra.
Embora o livro Assim Falou Zaratustra não tenha relação com a religião que Zaratustra estabeleceu, é verdade, em grande medida, que Friedrich Nietzsche não ignorava o profeta persa e se baseou na vida e nos ensinamentos de Zaratustra para formular sua filosofia, embora contrarie os ensinamentos de Zaratustra em muitos pontos. Estudiosos do zoroastrismo afirmam que no texto de Assim Falou Zaratustra, existe material suficiente para indicar que Friedrich Nietzsche estava familiarizado com os relatos tradicionais da vida do profeta persa e da cosmologia zoroastriana, pois existem inúmeras características em comum entre as histórias tradicionais sobre o profeta iraniano e o protagonista da obra de Friedrich Nietzsche. Dentre essas características se incluem a entrada de Zaratustra no mundo, rindo e não chorando, sua luta contra feiticeiros, suas peregrinações, a importância dos animais, como cavalos e vacas, que encontram a criança Zaratustra, seus sonhos significativos, sua iniciação nas leis, sua falta de seguidores e o ódio de seus inimigos. Ambos, o Zaratustra de Nietzsche e o do Avesta, reverenciam o sol. Ambos louvam a aurora, a luz das estrelas, e a vaca. Ambos odeiam ladrões de gado. Para ambos, o casamento é uma instituição sagrada. Ambos falam das qualidades morais de pureza, sabedoria, bondade, hospitalidade, coragem e honestidade. Em ambos, as imagens da montanha e o vento são proeminentes. Ambos são considerados amigos e protetores dos seres vivos. Ambos aparentemente rejeitam o culto aos mortos, e o meio-dia é significativo para cada um deles. Embora algumas dessas comparações possam parecer um tanto forçadas para demonstrar a familiaridade de Friedrich Nietzsche com o Zaratustra da tradição zoroastriana, o fato é que numa leitura atenta da obra, Assim Falou Zaratustra, se descobre a existência da maioria desses temas zoroastrianos familiares. A genialidade de Zaratustra reside em sua excepcional capacidade de compreender a natureza, suas leis e a ordem que ela exige para uma vida humana plena de propósito. Em um momento da história em que a compreensão humana da lei natural nem sequer pode ser chamada de incipiente. Por mais simples que seja seu ensinamento, Zaratustra é surpreendentemente moderno em seus conceitos e elevado pensamento. Zaratustra é tradicionalmente um profeta e mestre de valores. Os ensinamentos únicos e perspicazes de Zaratustra influenciaram os profetas religiosos que o sucederam, como Moisés, Buda, Cristo e Maomé, todos incorporando a sabedoria e o conhecimento do profeta persa em seus próprios ensinamentos. Zaratustra é o primeiro a observar e compreender completamente as leis da natureza, e a transmitir para a humanidade como a conformidade com essas leis permite aos seres humanos levar uma vida feliz e harmoniosa. Os profetas que vieram depois de Zaratustra apreendem seus ensinamentos revolucionários, construindo e promovendo os princípios do profeta persa. As revelações e os princípios religiosos que Zaratustra transmite para a humanidade advêm inteiramente de sua observação aguçada da natureza, e do que é bom e do que é mal na conduta humana. Assim, sob todos os aspectos, o pensamento de Zaratustra é original. Porém, seguidores excessivamente zelosos de uma fé, às vezes atribuem a seus profetas poderes sobrenaturais que eles próprios não reivindicaram e nunca tiveram. Esses seguidores podem descrever seus profetas como possuidores de sabedoria divina, conhecimento divino, etc. Pode-se argumentar, no entanto, que esses aparentes poderes divinos nada mais são do que os profetas usando suas intuições. Esses profetas obtiveram esses supostos poderes divinos, refletindo sobre seus próprios pensamentos e sentimentos, observando criticamente a natureza e o comportamento humano, e relacionando suas emoções ao intelecto, e utilizando sua própria experiência, e a experiência de outros, para compreender a vida. Assim, tais poderes divinos não são poderes mágicos ou sobrenaturais de forma alguma. Por meio da autodisciplina e da renúncia da autoindulgência, esses mesmos profetas desenvolveram um senso de propósito para ajudar os seres humanos a melhorar a qualidade de vida. Assim, o que os seguidores chamam de revelação, os próprios profetas chamariam de autodescoberta. Os profetas de todas as principais religiões descobriram a verdade, ou seja, a lei natural, contemplando os mistérios da vida em reclusão, buscando respostas em si mesmos para tudo o que os deixava perplexos. Por exemplo, Buda medita sob uma árvore. Jesus vai ao deserto da Judéia para meditar. Moisés tem sua revelação sozinho no Monte Sinai. Maomé, em isolamento, tem sua revelação no Monte Hira.
Mas, muitos seguidores acreditam que em cada caso, Deus fala pessoalmente a esses profetas para revelar o sentido da vida. Porém, é improvável que Deus fale com eles mais do que com qualquer outro ser humano, como a nós mesmos. Sugerir que esses profetas se envolvam em qualquer conversa direta com uma entidade invisível é diminuir a grandeza desses indivíduos e sua capacidade de raciocinar por si mesmos. Na verdade, foi o pensamento racional que levou os profetas a desvendar as leis da natureza. Por exemplo, Jesus teria extraído seus principais materiais de pensamento de sua própria observação de homens e coisas. Assim, grandes religiões e seus ensinamentos podem, às vezes, se transformar em contos de fadas, quando se permite que a fantasia se sobreponha ao pensamento racional. Aristóteles, por exemplo, questionou a origem das leis universais da natureza que regem a conduta humana, e concluiu que elas advêm da observação e da experiência da ordem subjacente da natureza. Para finalizar, o advento do zoroastrismo representa uma revolução no pensamento religioso mundial, e sua influência pode ser sentida nos elementos mais fundamentais das maiores e mais difundidas religiões do mundo, como o cristianismo e o islamismo. De fato, é fácil argumentar que essa religião antiga e pouco conhecida é tanto a mais antiga das religiões proféticas reveladas quanto o marco do verdadeiro início da civilização ocidental. Assim, tem sido difícil para os pensadores ocidentais escaparem da longa sombra e influência de Zaratustra. Sem dúvida, a civilização ocidental tem suas origens nos ensinamentos de Zaratustra.